Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O nosso tema é Eleições 2018 e Reforma Política. Em 2018, a Constituição brasileira completa 30 anos de vigência. São 3 décadas de estabilidade política e de relativo crescimento econômico. Neste período, vivemos 2 impeachments presidenciais, algumas crises e bons momentos de desenvolvimento com distribuição de renda. No ano que vem, teremos eleições gerais, tendo como pano de fundo os 30 anos de conquistas e de avanços sob a égide da Constituição Cidadã de 88. E o outro pano de fundo é a crise econômica e política, a maior desde 1929. A comemoração dos 2 eventos constitui uma excelente oportunidade de reencontro do povo com o governo e com seus representantes. Neste programa, vamos analisar a reforma política eleitoral que tramita na Câmara dos Deputados, porque vital as eleições de 2018 ao futuro do país e à retomada do nosso desenvolvimento. E o nosso convidado é Bruno Reis, professor de Ciência Política da UFMG. Professor, bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui, né? Obrigado. Para falar de um tema tão caliente, como dizem os espanhóis, né? Sem dúvida. Que balanço nós podemos fazer dos 29 anos da Constituição de 88, chamada pelo Ulisses Guimarães de Cidadã? Constituição Cidadã. Eu acho que a pergunta me faz lembrar um artigo que meu pai publicou nos anos 80, né, que também é profissional da área, né, professor Fábio Vanderlei Reis. Ele me lembrei desse título que ele publicou a propósito da Constituinte, falando assim: de uma Constituição a outra melhor, com engenho e sorte. Eu acho que é um pouco o nosso caso. Enfim, a gente saiu de uma Constituição pior para uma Constituição melhor, com um pouco de engenho, um pouco de sorte. Né? As coisas andaram. Né? O país de hoje é um país bem melhor do que o país de 30 anos atrás. E com todos os percalços que são evidentes, né, é o nosso sistema democrático mais duradouro. Né? Então é a nossa mais bem-sucedida, ou, se alguém quiser, menos mal-sucedida experiência democrática. Mas ela foi um avanço do ponto de vista exatamente dos direitos sociais, dos direitos políticos, dos direitos civis. Certamente. Eu acho que isso é inegável. Talvez a única coisa, ela como é que se diz? Virou um pouco prolixa por ser grande demais e tentando se regulamentar tudo, saindo do regime militar, onde se tinha pouca liberdade, era natural que isso acontecesse. Mas ela não está superada, estaria? Não, acho que a Constituição, basicamente, ela quer fornecer um enquadramento institucional para os nossos conflitos, as nossas disputas. Ela é sempre emendável, né? O tamanho dela resulta é um resultado mais ou menos natural e relativamente frequente nos dias de hoje de um ambiente em que se organiza uma constituinte num ambiente político já organizado, em que tem associações e lobbies de todo tipo operando. Se você escreve uma Constituição em 1787, como os americanos, né, está basicamente sozinhos escrevendo a regra de governo e tal. Na verdade, a gente olha para os americanos, olha para a nossa e fala: nossa, a nossa é muito atípica. Na verdade, a atípica é a Constituição americana. Excepcionalmente curta, né, e excepcionalmente longeva. Né, é um caso fora da curva, digamos. É bem mais comum nos dias que correm constituições relativamente longas e detalhadas como nós. Mas se nós formos para a Inglaterra, nem tem Constituição. Exato. Aí é mais antigo ainda. E a estabilidade continua, né? Exatamente. É um sistema baseado em tradição, né? Mas que tradições políticas a gente teria para nos basearmos nela? Né? Nós assistimos um movimento, em função da crise, de tentar uma constituinte, ou eleger uma constituinte específica para 2018. Esse movimento se esvaziou, não foi para frente, e talvez nem tenha sentido. Eu acho que não tem muito sentido. Eu acho, sinceramente, meio abusivo. A gente não pode reabrir. Você tem quórum especial para
emendas constitucionais exatamente porque, em princípio, você estabiliza certas expectativas quanto a certos parâmetros institucionais básicos que organizam nossos conflitos e disputas. E essas garantias são relevantes. Quando há impasses, e eu sou um dos caras que tem 10, 15 anos aí ansiando por alguma reorganização do sistema eleitoral que melhore o enquadramento institucional do nosso financiamento de campanha, eu acho que é preciso, no entanto, há um impasse real a respeito de para onde mudar e é preciso respeitar o impasse. Sim. Né? E trabalhar a discussão arduamente para tentar criar a massa crítica necessária para avançar. E a rigor, quer dizer, a Constituição não tem nada a ver com a nossa crise econômica e crise política. Eu tenho a impressão que não muito incondicionalmente. Quer dizer, na crise política eu diria que não. Né? O nosso problema é infraconstitucional. E eu acho que nossa principal vulnerabilidade reside numa regra bastante atípica para que regula o financiamento de campanha e organiza as doações. Então... E a nossa forma de governo, é presidencialismo de coalizão ou presidencialismo de cooptação, professor? Estamos mudando de patamar também? Eu costumo dizer assim, a gente tem palavras às vezes para designar a mesma coisa, a gente usa uma palavra quando a gente gosta e outra quando não gosta. A gente não deveria fazer isso. Então, eu costumo brincar que a coalizão do meu adversário foi feita por cooptação. Né? E a minha cooptação é um esforço de coalizão cooperativa, etc. Então, na verdade, é basicamente a mesma coisa. Isso é um artifício retórico, é da disputa, né? Da narrativa. Narrativa, né? Reforma política. É necessária e é um bom momento fazê-la na hora da crise, professor? A hora da crise é sempre uma hora penosa para fazê-la, com grande risco de escolhas meio dramáticas, de conveniência imediata, subótimas, digamos. Sim. No entanto, né, eu acho que sim, a gente deveria estar se movendo rumo a alguns ajustes pontuais no sistema eleitoral. Há 10 anos que eu tenho defendido isso. Não temos conseguido produzir a maioria necessária, a persuasão necessária, não apenas no Congresso, mas também tampouco na sociedade civil ou entre cientistas políticos acadêmicos. Então, não há consenso em lugar nenhum a respeito disso. É preciso, enfim, reconhecer essa circunstância e trabalhar para superar esse impasse e ir para o debate. Né? Sim. E seria mais uma reforma política ou uma reforma eleitoral? Mas esse será tema do nosso segundo bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando eleições 2018 e reforma política. No primeiro bloco, nós situamos a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que no ano que vem também faz 30 anos de vigência. E, bem ou mal, ela tem sido o pano de fundo, inclusive para nós enfrentarmos a crise econômica e a crise política, dando estabilidade propriamente ao nível da crise. Já entramos sobre a necessidade de uma reforma política ou uma reforma eleitoral, né? Ou porque uma reforma política é bem mais ampla do que uma reforma eleitoral. Pode ser, né? Eu, com minha inclinação moderada, né? Acho que os últimos 30 anos não foram nenhuma catástrofe, né? As coisas melhoraram em vários parâmetros. Acho que a gente precisa de ajustes, corrigir vulnerabilidades no nosso edifício institucional. Portanto, eu seria parcimonioso e me ateria a algumas regras que presidem a disputa eleitoral. Pensando numa estratégia de aperfeiçoamento do que da revolução, né? Exatamente. Né? Até porque, eu sempre falo, em política, apesar do mote do Tiririca, que pior que está não fica, sempre pode piorar. E, aliás, é mais fácil piorar do que melhorar. As melhorias em política sempre são penosas, lentas e quase imperceptíveis. E as pioras são abruptas, como a gente está vendo. Né? Que reforma eleitoral seria possível, professor? Possível, resta ver, né? Mas é a que eu gostaria. Né? Eu acho que a gente tem uma vulnerabilidade no sistema eleitoral que é o seguinte: a gente tem uma regra muito atípica na doação de recursos
que aqui no Brasil o teto que incide sobre o doador é proporcional à renda dele. Atualmente, 10% da renda bruta pessoa 10% física. ou 2%? 2% era do faturamento das pessoas jurídicas, quando as empresas podiam doar, até 2014. Né? E as pessoas físicas podem doar 10% do rendimento bruto do seu último imposto de renda. Né? Isso significa o quê? Que uma pessoa que tem uma renda individual de 10 milhões pode doar 1 milhão. Sim. Né? E a pessoa que tiver uma renda de 100 mil vai poder doar 10 mil. E a pessoa que tiver uma renda anual de 50 mil vai poder doar 5 mil. Então, nesse contexto, para quem que o candidato racional vai pedir dinheiro? Vai pedir dinheiro para quem pode doar milhões. Quem pode doar mais. Né? Então, isso faz... E ainda tem uma disputa eleitoral muito individualizada, centenas de candidatos a deputado, vereador em cada ciclo, em cada estado, cada município. Então, eles voam como moscas atrás do grande doador. E é esse cenário que a Lava Jato está desvelando, que na verdade é um cenário dedutível das regras vigentes. A gente não precisa ficar em busca, esses caras são muito bandidos, são muito do mal e tal. Não, o que acontece é que você tem uma competição entre centenas de candidatos, portanto candidaturas frágeis, candidaturas de 1%, 0,5% dos votos, disputando os favores de grandes doadores que concentram muito as fontes de recurso. Então, daí um Joesley financia 2.000 candidatos, ele está comprando boa vontade do sistema, portas abertas. Então, né? E aí, com esse sistema de financiamento, e se adotarmos o distritão, é o pior dos caminhos, né, professor? O distritão é o tipo da coisa, não é uma reforma feita para melhorar esse quadro, é uma reforma que ganha popularidade no plenário da Câmara, no ambiente de salve-se quem puder que está instaurado. Né? Os deputados não apenas estão sendo processados, o esquema de financiamento está exposto naqueles seus ingredientes corruptos, no tráfico de influência e nos contratos espúrios que havia, por exemplo, na Petrobras, mas também a coisa está indo ao ponto de que mesmo doações feitas legalmente, dentro do teto absurdo que está em vigor, o Supremo passou, a partir do processo do Valdir Raupp, a admitir usá-los como prova de crime, de corrupção, como corrupção ativa. Quando até a doação legal, até aquele dinheiro que eu arrecadei legalmente e declarei, pode ser prova de crime de corrupção se eu voto no plenário conforme a doação que me foi feita, acabou. Quer dizer, qualquer deputado pode ser processado como corrupto por qualquer votação que ele faz no plenário, porque alguém pode ter apoiado. E aí danou-se. E aí, ao pânico. No pânico, eles estão se movendo para tentar se proteger. E aí você não faz uma reforma construtiva. Sim. E nesse contexto, quer dizer, proibir o financiamento empresarial, mas admitidos, digamos, esse percentual dos ganhos individuais, praticamente nós não estancamos uma das fontes que foi pensada de corrupção, porque deixamos aberta uma outra porta para isso. Sim, é verdade, porque você tira alguns atores do jogo, alguns atores muito poderosos, alguns atores punham dinheiro demais nas campanhas, mas era o dinheiro que a lei, nossa lei equivocada, absurda, extravagante, que autorizava, facultava eles. Né? E aí, quando você pega um sistema que é muito baseado nesses atores, em 2015 proíbe, o que acontece? Você não vai levar esse volume de dinheiro a zero da noite para o dia. O Caixa 2 aumentou muito no ano passado e continuou a haver o efeito de que poucos grandes doadores, agora pessoas físicas, concentram as fontes de recursos. Os grandes doadores no ano passado foram candidatos ricos, até porque o candidato pode doar para si mesmo sem nenhum limite. E tendo doado para uma campanha, no caso a sua, o partido e o sistema pode girar esse dinheiro com comitês passando dinheiro uns para os outros. Isso é legal, eles podem fazer isso. Então, o que eles estão fazendo? Candidatos muito ricos estão fazendo um certo atacado que as grandes empresas faziam antes. Mais importante do que tirar a empresa teria sido mudar a natureza do teto. Fixar tetos nominais iguais para todos os cidadãos. Pessoas físicas podiam doar aí algumas unidades de milhares, uns 5 mil reais. Eu diria que eu deixaria pessoas jurídicas doando algo na casa das dezenas dos milhares de reais, porque isso confere transparência ao jogo de alguma maneira, quem doou para quem. Isso é uma informação politicamente relevante, útil para análise e compreensão da rede de interesses no nosso sistema. E se eles estão doando
30 mil, 40 mil, 50 mil, ninguém é dono de uma campanha. Claro. Porque hoje, até 14, exatamente, até 14 eles doavam 500 mil, 1 milhão. A autonomia e a independência do eleito depois. Exato, claro. Se afinal de contas um único doador doa 500 mil, 800 mil para uma campanha, claro que o eleito, que imediatamente depois de eleito tem que pensar em montar a sua próxima campanha dali a 4 anos, vai estar fortemente constrangido a manter boa vontade com esse cara que deu 800 mil. A lei deveria proteger o nosso representante contra esse assédio, limitando, protegeria ambos, quer dizer, que alguns empresários reclamam do assédio dos candidatos. Muito bem, você não pode doar mais de 50 mil, fique feliz que ninguém vai pedir para você mais do que isso, e também o deputado vai ter que pedir para várias pessoas e essa captura fica mais diluída, né? No terceiro bloco, nós vamos trabalhar o financiamento público de campanha, também o voto no partido e outros dispositivos previstos exatamente pelo projeto que tramita na Câmara dos Deputados. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando eleições de 2018 e reforma política. Nesse segundo bloco, nós trabalhamos a reforma política mais eleitoral, efetivamente. Analisamos algumas propostas, dispositivos do atual projeto que tramita na Câmara dos Deputados e já deixamos também no ar, digamos, a substituição do financiamento privado pelo funcionamento público. A sociedade tem reagido muito porque isso numa época de crise, ela se sente mais novamente onerada pela própria política, porque você tem, digamos, a chamada campanha gratuita, mas na verdade é paga, né? Você tem o fundo partidário e agora você teria o fundo eleitoral. Sim. Como analisar essa perspectiva, professor? Ou então, como se diz aí, a democracia custa caro e vale a pena pagar esse preço por ela? Bom, se vale a pena ou não vale a pena, o cidadão deveria ter a última palavra. Mas, de qualquer maneira, eu acho importante que esse sistema seja híbrido de alguma maneira. É importante ter um colchão público para garantir uma competição basal, digamos assim, né? Mas eu acho importante também que haja um mercado privado pujante de campanhas para que um eventual dissidência, um novo partido possa eventualmente fazer sua campanha de arrecadação e, se ele tiver boa aceitação, que isso de alguma maneira ameace o sistema estabelecido, né? Mas o problema no Brasil é que está complicado. Quer dizer, primeiro, em 2015, o Supremo, por conta própria, independente do Congresso, resolveu que a doação pelas empresas era inconstitucional. Eu acho que era muito mais fácil, haveria bases muito mais sólidas, modestamente, para se concluir que aquele teto percentual seria inconstitucional, já que dá poder diferente para os competidores, para nós cidadãos, para influenciarmos a disputa, né? Os mais ricos têm mais peso. Isso parece muito mais flagrantemente inconstitucional do que a questão da fonte ser pessoa jurídica ou pessoa física. Porém, além disso, e isso já impôs uma restrição sobre o mercado de financiamento privado. Além disso, era importante diminuir o tamanho dele, manter em limites nominais razoáveis, mas eu acho importante que tenha. Agora, além de retirar as empresas, agora o Supremo resolveu, como a gente dizia no bloco passado, que doações legais também podem ser prova de crime. Aí isso mata, né? Sim. Aí mata o mercado idôneo de doação privada, porque se eu posso ser processado por fazer uma doação eleitoral qualquer, por que eu vou... Quem vai doar? Só a pessoa muito propensa ao risco. Eu receio que só sobre no campo quem já está processado por homicídio, etc., o tráfico de drogas, a milícia. Esses grupos, né, da franja sempre estiveram presentes na franja do sistema eleitoral. Mas na hora que você retira todas as grandes empresas e ameaça doadores idôneos com processo por corrupção, quem vai sobrar?
Né? E aí, num cenário como esse, não tem jeito, tem que aumentar o volume de recursos públicos, porque, de outra maneira, o recurso privado vai secar e aí o sistema de representação fica refém de milícias, de traficantes, etc. E essa questão do voto ao partido, que também é uma das propostas, há uma reação também a isso, porque as pessoas gostam de escolher um determinado candidato. Além do mais, há uma grande resistência aos partidos políticos, né? Com a crise, em função do próprio impeachment também. Tá um pouco Como resolver essa questão aí agora? Também pensar, não há democracia sem partidos fortes, né, professor? Eu acho que, eu não sei como resolver a questão, está acontecendo um pouco no mundo todo, mas é um problema grave, porque tem uma ilusão aí a respeito de que os partidos são corruptos, portanto, menos partidos, o sistema fica menos corrupto. Sim. É antes o contrário. Né? Por que os partidos estão sempre... Toda notícia de corrupção envolve partidos, porque os partidos têm essa função. Eles fazem essa mediação, eles organizam interesses na sociedade e organizam blocos de poder dentro do sistema decisório. Né? Então, naturalmente, toda pessoa interessada em corromper uma decisão tem que chegar nos partidos, tem que, de alguma maneira... E eles habitam exatamente essa franja. Então, onde há partidos fortes, haverá noticiário de corrupção envolvendo os chefes partidários. Agora, se você tira os partidos ou se eles enfraquecem, em vez de diminuir a corrupção, eu apostaria que aumenta, mas se desloca com muita facilidade para os bastidores do sistema decisório, para uma ligação direta com a burocracia, entendeu? Sim. Em que o corruptor pode conectar-se diretamente num certo, ou num varejo pessoal no parlamento, onde é mais barato corromper um representante individual com partidos e bancadas frágeis, ou então se desloca direto para a burocracia com ligação direta, e isso vai ser pouco refratado, vai sofrer pouca interferência dos grandes blocos de interesse que são os partidos. Ou seja, a gente precisa organizar e criar regras que deem forças a esses blocos de interesse que são os partidos. Na hora que eles se dissolvem e tudo vira uma espécie de areia fina de interesse, aí o poder econômico deita e rola. Porque aí tudo é barato, tudo você compra esse varejo com muito mais facilidade. Talvez apareçam menos escândalos de corrupção, porque ele se desloca para a surdina do varejão do suborninho individual. Como o projeto que tramita na Câmara prevê uma reforma constitucional, é bem provável que não haja propriamente acordo político ou consenso para aprová-la. Neste caso, nós teríamos que pensar as próximas eleições dentro das atuais regras. E aqui há algumas correções que poderiam ser introduzidas no voto proporcional. Sim. Por exemplo, impedir as coligações proporcionais, a cláusula de barreira. Como é que nós poderíamos, ter uma reforma eleitoral moderada, professor? Uma reforma light. Nessa conjuntura aí. Alguma coisa que venha nessa direção seria bem-vindo, dado... As coligações nas nossas proporcionais são uma espécie de consenso dos observadores de que é algo que poderia ir embora, claro. Né, e seria muito bom para nós todos. A gente tem um problema sério que favorece a proliferação de partidos, que é o fato de você ter distritos muito grandes, com muitas cadeiras, digamos, um distrito com 50 cadeiras, o partido já elege um deputado com 2% dos votos. Né? Minas, Assembleia Legislativa, são 77 cadeiras, então é 1% mais um quebradinho já está no quociente. Se além disso você ainda cria coligações de partidos, se a coligação chega a 1,5%, pode ter um partido que ele mesmo chegou a 0,4%, mas ele entrou ele botou o candidato mais votado nessa coligação, ele está dentro. Sim. Então, naturalmente, com esses distritos grandes, você favorece essa proliferação de partidos. Vários detalhes recentes favoreceram uma intensificação disso, mas isso é um problema sério. Né? Junto com isso daí dá a tentação e a popularidade da cláusula de barreira. Em princípio, eu não sou muito simpático a ela, que ela é sempre uma cláusula mais ou menos artificial. Quando alguém fixa que é 5%, já sabe de antemão mais ou menos quem vai passar, quem não vai. Então ela é meio casuística. Né? Eu preferiria ou pré-ordenar as listas e fazer disputas partidárias, em vez de milhares, fazer escolha seu partido e se vire com ele, eu acho que faz bem para o sistema. E os chefes políticos, na verdade, estão muito felizes em distribuir dinheiro nessa miríade de candidatos hoje e estariam mais expostos com a lista fechada, por isso eu discordo da ideia da
oligarquização com lista fechada. Mas, além disso, tem outra coisa mais simples ainda para fazer, que é reduzir moderadamente o tamanho dos distritos. Por exemplo, acho que não precisava ter distrito elegendo mais de 20 cadeiras, né? Então, a gente poderia fixar isso como teto. E um lugar como a Assembleia Legislativa de Minas poderia perfeitamente ter, com 77 cadeiras, poderíamos ter 7 distritos de 11 cadeiras. Isso significa um quociente eleitoral pouco abaixo de 10%, e o número de partidos ia cair naturalmente para os grandes protagonistas e tal, ia reorganizar um pouco o jogo. Porque no plenário são sempre os partidos. Perfeito. Então é bom. Nós já estamos, infelizmente, no final do programa, professor. Eu sempre encerro meus programas perguntando: o Brasil é maior que suas crises? E podemos ainda apostar na Constituição de 88? Ela está em vigência e ainda continua cidadã? Eu acho que é importante insistir que a nossa Constituição tem apenas 30 anos. Né? E é uma lástima que ela seja a mais longeva, né, das nossas constituições democráticas, de 1930 para cá. Né? Então a gente precisa de constituições mais duradouras e não menos, que organizem as nossas disputas e cristalizem tradições políticas em que a gente possa organizar a disputa com algum horizonte estável, em que os perdedores sabem que vão ter chance depois, os ganhadores sabem que tem limites concretos para a sua ação, e aí tudo fica, em tese, menos propenso à violência, né? Esse é o ponto. Então, eu acho, sim, estamos apenas, espero, no começo da vigência da Constituição, né? O Brasil tem sido maior que suas crises, né? Temos sobrevivido, né? O dia que não for maior do que alguma crise vai deixar de existir, né? Eu acho que ainda estamos longe disso. Perfeito, né? Professor, queria agradecer a sua presença aqui, seus esclarecimentos. Trouxemos o debate da reforma política e da reforma eleitoral. É um tema extremamente complexo, é um tema que não está tendo consenso a um nível da Câmara dos Deputados. Certamente não teremos uma reforma profunda, mas podemos, digamos, aperfeiçoar os sistemas para que haja um reencontro do povo com seus representantes, exatamente pela eleição direta de 2018, já que o soberano é o povo, né? E também há aqui uma aposta para que a gente fortaleça e trabalhe com a Constituição de 88, nos seus 30 anos de vigência, porque ela é uma promessa de cidadania para o povo brasileiro. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Parabéns. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.